Ah, pronto. Bom dia, gente. Silvia estava aqui apresentando você, né? Psicanalista, psicóloga, socióloga, né? Sim, Nossa convidada hoje para falar do tema a solidão da mulher. É isso? sim, com Então, muito alegria. obrigada pela sua presença e temos 1 hora aqui. Ótimo. Então vamos conversar. Eu gostaria, com certeza, de agradecer ao ETW pelo convite, a Denile, querida, que me deu Hum, essa oportunidade de conversa. Você, que foi uma santa milagrosa, que me ensinou a entrar no Instagram, esse objeto do desejo tão difícil para quem não é familiarizada com ele, é, e as pessoas que puderam estar conosco e estarem interessadas no tema, que é um tema para mim tão precioso, que eu acompanho há tanto tempo, que os meus olhos se dirigem permanentemente para as questões da mulher, da feminilidade, das uhum, relações entre homens e mulheres, que eu sinto que a conversa de hoje é quase uma conversa com uma história de família. A minha hum, família, a família das mulheres, família das pessoas que se comovem com situações uhum, de injustiça, de discriminação, que precisam ser alteradas e visibilizadas, sobretudo. Né? uhum, Eu acho que eu gostaria, Luana, de fazer uma ressalva de que eu não sim, ignoro que a solidão não é exclusiva, não é patrimônio das mulheres, que sim, existem inúmeras solidões étnicas, de cor, de nacionalidade, até de setores profissionais que precisam ficar na penumbra e viver as suas sequelas, sequelas da própria inserção no mundo, com descrição e com dificuldades. E uma outra ressalva que eu acho que é importante é de que, mesmo que eu fale nesse momento na nossa conversa, que existe uma sociedade que é machista, que é falocêntrica, uhum, que é patriarcal, de forma alguma eu estou culpabilizando os homens por ela. Eu acho que os homens também tiveram um papel discriminado, determinado, não livre ao longo da história. E uma coisa muito difícil é a gente perceber que, como grupos, muitas vezes nós ocupamos segmentos dentro da sociedade, posições uhum, que não são individualmente responsabilidades, mas que fazem parte das ideologias, das dinâmicas, das contradições da vida social. Os homens sim. têm sido aliados das mulheres em muitas e muitas oportunidades. A vida fica melhor com a existência deles, né? Mas, de qualquer forma, os homens, ao longo da história, fizeram parte de um continente onde se beneficiaram, de um continente humano, que se beneficiaram muito do lugar onde as mulheres foram colocadas e aprisionadas, do meu ponto de vista. Sim, Uma outra coisa que eu acho que seria interessante da gente conversar, e está no pano de fundo da minha reflexão, é que a história é uma companheira, é um conjunto de conhecimentos, companheiro de talvez todas as nossas reflexões. Ela, como a psicanálise, é, não abre mão do passado para entender o presente. Os inícios de uma história, os inícios de um conjunto humano, o início de uma vida mental, ela tá imbricado em toda a trajetória dessa história que se desenvolve. Então, eu priorizo a história nesse momento, na minha uhum, exposição, na minha conversa, quero pensar com vocês as consequências emocionais
da história ter se passado da maneira como se passou. Não é? Algum tempo atrás, talvez vocês tenham assistido um filme muito bonito, argentino, chamado A Odisseia dos Tontos. É um filme de um ator fenomenal chamado Ricardo Darín, que fala de um grupo de operários, de pobres, de cidadãos, que resolve montar uma cooperativa numa antiga fábrica que foi desocupada. E Qual o nome eles do filme, reúnem Silvia, novamente? Odisseia dos Tontos. É um filme Odisseia dos argentino. Tontos, tá. E então um grupo de cidadãos humildes, muitos desempregados, resolvem sair de uma situação de miséria se aliando, se unindo, juntando os trocados que tinham, vendendo bicicletas, economias, dando economias, e depositam esse dinheiro num banco para formar a tal cooperativa. E esse dinheiro é roubado, ele desaparece, e eles então ficam, num primeiro momento, inconformados, desanimados, deprimidos, e depois eles resolvem montar um plano de ação. E no final do filme, vou dar spoiler, eles conseguem recuperar esse dinheiro por artimanhas e por improvisos e por iniciativas, algumas até muito estabanadas, muito improvisadas, né? Espontâneas, com uma certa ingenuidade. E quando eu vi esse filme, foi alguns meses atrás, eu lembrei dessa conversa, porque a fala do personagem no final do filme é muito bonita, porque ele diz uma coisa mais ou menos assim, que eles acabaram descobrindo que ser um tonto na vida não é uma má coisa, porque uma coisa que eles aprenderam é que os tontos, as pessoas que são tontas, elas aprenderam, eles como tontos, na verdade, aprenderam a se levantar uma, duas, muitas vezes, e a não fechar os braços, a não desistir, jamais. Né? E eu, quando vi essa frase, como é uma questão permanente na minha cabeça, eu pensei que isso valeria para a história das mulheres, que nós podíamos pensar nas mulheres como as tontas da história, aquelas que ingenuamente tentaram se safar de situações, acreditaram e foram enganadas, foram traídas, se apaixonaram e foram trocadas, e que socialmente foram muitos os tombos que nós, como mulheres, levaram. Fomos tontas. Somos tontas, talvez ainda, mas, sem dúvida nenhuma, muito lutadoras, muito combativas. E graças a esse nosso improviso, muitas vezes desajeitado, outras vezes muito articulado, nós conseguimos chegar nesse momento onde estamos, onde podemos ter conversas como essas, pensar nas mulheres a quem devemos gratidão pela história pregressa, né? E fazer conquistas como fazemos hoje e nos colocar numa situação de muito mais capacidade de diálogo e de interlocução do que jamais tivemos em nenhum outro momento da história. Sem dúvida nenhuma, o título dessa nossa conversa, A Solidão, ela é uma marca muito característica desse trilhar das mulheres. E não é uma solidão qualquer, é uma solidão das mulheres. Eu penso que é uma solidão singular a nós, singular ao nosso gênero, vamos dizer assim. Porque não é uma solidão de se sentir diversa de outros, o que já não é fácil. Não é uma solidão de se sentir inferiorizada, porque isso seria comum a muitos outros grupos humanos, mas é uma solidão de se sentir inexistente. É uma solidão de que, por séculos, nós copiamos modelos, nós obedecemos ordens, nós seguimos idealizações sobre o que seria ser mulher,
o que deveria ser o comportamento de uma mulher, ao pé da letra, na tentativa de sermos aceitas, amadas, respeitadas, incluídas. Não é? Então, a solidão da qual eu falo é uma solidão de não se sentir com direito a ser, uma solidão de encontrar dentro de si um oco, um vazio, um nada. Não é? Porque na tentativa de se adequar, nós perdemos muitas vezes a própria referência de quem somos. E essa é uma solidão insuportável. Não é? E é interessante, Luana, a gente pensar que talvez muitos dos que conosco estão nesse momento não saibam que ser mulher, da forma como somos hoje, sermos mães, na forma como somos descritas, é uma caracterização muito recente. Ela data do século XIX, junto com a Revolução Industrial, mais exatamente nesse momento. Há um corte de nós sermos chamadas de fêmeas, de pessoas improdutivas, de pessoas inúteis, de fracas, de pessoas que tinham mau direito à instrução, de pessoas consideradas inferiores, de pessoas que não tinham nenhuma outra função na vida a não ser parir. O nosso único mérito, se é que em algumas sociedades assim foi, era de fazer bebês. Bebês que eram entregues a instituições, a grupos e aos homens. Os homens, com certeza, reis, senhores, considerados o pater familias, considerados aqueles que tomavam conta das mulheres e que tinham em relação às mulheres uma relação em muitas sociedades de desprezo. Porque em muitas sociedades, curiosamente, a mulher não era o objeto sexual. A mulher não era o objeto de encanto, eram os homens. Em muitas sociedades, a homossexualidade, a grega foi o padrão mais clássico disso. O objeto sexual do amor eram os homens com os homens. O corpo dos homens era o corpo admirado. A referência do que era o corpo humano era um corpo masculino. E isso vigorou por séculos. Eu não estou brincando quando eu falo que o século XIX é um século de visibilidade, que as mulheres ganharam uma visibilidade que não tiveram em outras épocas. Isso é verdade. A gente poderia pensar, mas houve mulheres notáveis nos séculos anteriores, poetisas, escritoras, cientistas, todas elas se caracterizaram como uma exceção. Todas elas abriram a picareta, a trilha por onde outras foram seguindo. Mas valeria a pena a gente ainda pensar. Tem que ir abrindo hoje em dia, né, Silvia? Com certeza. É uma trilha que nesse momento talvez caminhe mais rápido. Como quando a gente faz os primeiros aprendizados aí do Instagram, e eu tenho esperança que daqui para frente eu me movimente mais rápido. Mas é um caminho que ainda nós temos a lutar. A minha esperança, e talvez a de muitas de nós, é que nós lutemos por este caminho e por esse espaço, mais acompanhadas, cada vez mais acompanhadas, não é? Mas por muito tempo esse caminho foi muito rigidamente estabelecido. É curioso que, por exemplo, o corpo humano era considerado o mesmo. Havia um único corpo humano de homens e mulheres. A diferença é que o corpo humano do homem era para fora e o corpo humano das mulheres era para dentro. Todos os órgãos que os homens apresentavam estavam dentro do corpo da mulher. Houve uma época que nem se sabia direito por que os bebês nasciam. E nós não estamos falando de sociedades selvagens. Nós estamos falando de sociedades que tinham acesso
à reflexão, ao conhecimento. A própria Grécia, nós encontramos o berço da civilização, os grandes filósofos, e foi uma das situações mais opressivas que a mulher viveu. Num período similar, em Roma, por exemplo, as mulheres que também gozavam das mesmas caracterizações, incultas, inúteis, inferiores, donas de casa, domésticas sempre. As mulheres romanas iam para o casamento levando um fuso e um tear. Esse era o patrimônio. As mulheres gregas iam para o casamento levando um utensílio de cozinha, que era considerado um trabalho vil. Trabalhar na cozinha era um trabalho vil, não é? E isso era para o que nós servíamos. E era interessante que em Roma, e triste, que as mulheres eram consideradas como objeto de consumo muito menos interessantes que uma mula, porque a mula, pelo menos, carregava coisas. Uhum. Ela era um meio era um instrumento de serviço. A mulher não. A mulher só fazia uma barriga e soltava bebês, que entregava para os homens e para os monarcas, e os homens decidiam se aquele bebê vivia ou morria. Então, essa ideia do amor materno, da dedicação, da mãe extremada, ela é uma conquista e, e um utilitarismo, vou dizer assim, do século XIX. Por que uma conquista? Porque, de fato, nesse momento, nós fomos eleitas como seres humanos. Uhum. E ganhamos esse patrimônio que carregamos até hoje como pessoas caridosas, generosas, amorosas, que não só nos corresponde, muitas vezes, não sempre, não é? Porque tem aí Mas, muita então, idealização. somos seres humanos enquanto podemos ser mães? Isso mesmo. Isso é uma marca, ainda hoje, muito forte. Quando eu escrevo no meu livro As Mães que Fazem Mal, a respeito da idealização materna, do instinto materno, é a isso mesmo que eu me refiro. Quer dizer, parece que não ser mãe ainda nos sobrecarrega, ainda coloca sobre nós um estigma de suspeita. O que será que acontece que nós estamos nos furtando ao nosso verdadeiro destino? Uhum. E se pensarmos no passado, ao nosso único destino. Não é? E quando eu digo que as mães que fazem mal, para aqueles que compraram o meu livro e leram e me deram essa alegria, eu acho que o livro pecou no seu título, porque ele deveria ter escrito em letras bem pequenas embaixo dele, mães que fazem mal sem querer, sem se darem conta. Porque nós fazemos mal quando tentamos corresponder a esse ideário, quando nos falsificamos, quando tentamos corresponder bravamente a um clichê, estabelecendo com os nossos homens, com as nossas parceiras, com os nossos filhos, uma relação de falsidade, não é? Uma Uhum. relação de mentira, porque nós nos baseamos nos preconceitos a respeito do que uma mulher deve ser. Não é? Então, a minha tentativa hoje e sempre é que nós possamos ser o mais possível nós mesmas. O A Carla Winnicott tem lembrou, uma... a Carla lembrou aqui uma coisa que você diz no seu livro, né? Que fazer mal não é ser mal, não é ser má, né? Isso mesmo. E tem uma frase do Winnicott, eu gosto muito do Winnicott, como eu gosto bastante do Freud. E são fontes permanentes minhas de inspiração, de reflexão. E o Winnicott tem uma frase que ele diz assim, a maior traição, o Freud também se aproxima muito disso,
a maior traição que nós podemos fazer a nós próprios é trairmos a nós mesmos. A nós mesmas. E eu acho isso assim quase como um dizer que nós devíamos ter grafado na nossa pele, uma tatuagem que todos nós devíamos ter. Né? O Freud, ele diz uma coisa também muito interessante, quando ele diz, por exemplo, que o intuito dele falar da psicanálise, quando ele faz uma palestra para os pediatras e para os psiquiatras, acho que para os psiquiatras, se não me engano, e ele diz que o intuito dele de falar da psicanálise não é de fazer propaganda da psicanálise, é que ele tenta, através da psicanálise, reduzir os preconceitos e ajudar, colaborar para que o universo dos humanos, das pessoas que o ouçam, se amplie. Saia, nós diríamos hoje, dos clichês, daquilo que está estabelecido fora de nós. Com certeza, o fato de nós vivermos numa sociedade nos obriga e nos organiza para fazermos parte de um grupo e seguirmos referências que são comuns. Mas é necessário que nas nossas relações de intimidade e nas nossas relações de apresentação, que nós possamos ser o mais possível nós próprios. Não é? O que me parece importante nessa conversa, Luana, é aquilo que aparece no meu subtítulo dessa conversa, que são as sequelas emocionais desse tipo de história. Não é? Sim. Porque, na medida em que, por tantos séculos, nós fomos consideradas inferiores, e a sociedade se organizou para nos manter numa condição de infantilizadas, despreparadas e dependentes, a inferioridade foi crível para nós. Nós acreditamos nisso. Então, não só nós fomos assim convencidas, como nós fizemos parte desse movimento de nos colocarmos aquém. E essa é uma coisa muito triste de uma situação social de indigência, porque a indigência social, que ela pode ser uma indigência que vem da pobreza real, da pobreza, da falta de recursos, de sobrevivência, mas ela também pode ser uma indigência psíquica, ela faz parte do nosso patrimônio. Ela se confunde com aquilo que somos, aquela que somos, aos direitos pelos quais podemos lutar. E, aliás, tem um filme também muito interessante que mostra isso muito bem. Esse é bem recente, chamado Parasita. E é um filme que fala de uma situação de muita indigência social, pessoas muito articuladas, um grupo familiar inteligente, amoroso, e que se vê lutando indigentemente, né, na busca de ter alimento, de ter salubridade na habitação, de ter alguns sonhos de desenvolvimento realizados, eles se empregam gradualmente numa casa de família. E aos poucos vai acontecendo a trama e eles acabam sendo identificados dentro das pessoas que habitam essa casa e que têm uma condição social muito, muito confortável, eles acabam sendo identificados pelo cheiro, por um cheiro fétido. Então, o cheiro os identifica. E a trama dá um destaque. É um filme muito bonito e muito triste, e muito que permite uma reflexão.
E é nesse caminho que eu penso na indigência feminina, que essa indigência, como um cheiro, nos impregnou e nos tornou indigestas, muitas vezes para nós próprias. Então, a solidão da qual eu falo é essa solidão, onde nós, usando uma linguagem nossa, psicanalítica e unicotiana, nós nos defendemos através de um falso self. Nós criamos um falso self que tem a ver com uma ocupação desse lugar que nos foi designado, onde a invisibilidade, a obediência, a submissão, a dependência, a docilidade, a graça, nos deram um lugar no mundo, protegido, aonde nós tínhamos a esperança de ser incluídas, de sermos salvas e de termos uma proteção que viesse dos poderosos, dos que eram sábios, fortes, superiores e tudo aquilo que nós não tínhamos. Eu friso, de novo, a ideia de que esse movimento que eu estou descrevendo, ele dava conta, vamos dizer, de uma maioria. Isso, havia grupos humanos de mulheres, né? Grupos de mulheres, e algumas vezes eu chamo de humanos porque ajudados pelos homens, que fizeram sistematicamente movimentos de rebeldia, movimentos de tentativa de se alçar a esse lugar inferiorizado e tão estruturado. Movimentos que, por vezes, foram muito bem-sucedidos, mas que, incrivelmente, surpreendentemente, a cada tomada de posse de um ser mais digno, nós éramos, como grupo de mulheres, abalroadas, suspensas, proibidas. Movimentos misóginos sucessivamente nos obrigavam a voltar para um lugar com o qual nos resignávamos. Por isso a minha analogia no começo dessa conversa com os tontos, porque a gente voltava para trás e a gente andava para frente. E a gente lutava e se organizava. Outro filme recente que talvez valha a pena ser citado é o Vidas Invisíveis, né? Sim, com certeza. Não é? E que fala da saga daquelas duas mulheres. Aquela saga das duas mulheres, ela pode ser ampliada em milhares de vezes, não é? Por milhares de vezes, porque abarca um continente de mulheres negras, brancas, indígenas, judias e muitas outras mais. Né? Então, acho importante que nós possamos pensar que essa situação de invisibilidade, ela nos abrigou, não é? E foi uma tentativa de nos proteger por muitos e muitos séculos. Não estamos falando de anos, estamos falando de séculos. Não é? É interessante que a maior virtude atribuída à mulher era a obediência. E o maior defeito, isso é muito interessante, era a curiosidade. Eu brinquei com uma amiga há pouco, conversando sobre essa live, que talvez tenha sido a curiosidade que nos salvou, porque não nos conformávamos de não poder saber das coisas, de perguntar o porquê, quase como crianças, né? Mas por quê? Né? Como assim? Como exatamente? Defeito que nós pudemos manter, ainda bem, né? Muito bom isso. Eu fico pensando também que esse falso self nos deu, então, uma adaptação. Nós nos tornamos muito plásticas, muito adaptadas nos nossos casamentos, dentro das nossas situações profissionais. Para fazer as nossas conquistas, nós nos subordinamos a situações inevitáveis,
que nos permitiram ir galgando outras posições, mas nós nos conformamos a duplas jornadas de trabalho, nos conformamos a um salário. Como? Não Triplas. entendi. Triplas Triplas jornadas de jornadas, trabalho. né? Porque chega em casa, ainda tem a casa e os filhos. Sim. E durante muito tempo, por exemplo, no início da Revolução Industrial, não só as mulheres tinham uma dupla jornada, como as crianças. As crianças demoraram muito tempo para serem as crianças de hoje. Por muito tempo, elas foram crianças incorporadas ao trabalho dos adultos. Só um momentinho. Desculpe. Elas, por muito tempo, elas foram crianças que não tinham nenhuma educação formal. Elas se educavam soltas no meio dos adultos, no aprendizado daquilo que os adultos iam mostrando. Aquela ideia das crianças como um adulto em miniatura. E muitas vezes, no início da Revolução Industrial, havia grupos de crianças e de mulheres que faziam as jornadas noturnas. Quando terminavam as mulheres o trabalho doméstico, as crianças terminavam de ajudar dentro do trabalho da casa, que era muitas vezes o trabalho artesanal, e aí elas dormiam e no meio da noite, tipo meia-noite, elas eram acordadas para trabalhar nas fábricas, com as máquinas, cujas mãozinhas das crianças e as mãos das mulheres eram mais hábeis no manuseio das máquinas. E já nesse momento, o trabalho das mulheres era um trabalho que era muito bem-vindo nesse início, não só porque era o trabalho que se fazia nessas condições, onde havia uma habilidade maior, mas também era um trabalho pelo qual se pagava também muito menos do que se pagava para o trabalho dos homens. Né? Então, nesse sentido, as nossas conquistas foram feitas com uma dose de sacrifício muito grande, com as tripas jornadas, com uma situação profissional de exploração. Silvia, você já viu a notícia de que agora, durante a pandemia, o número de trabalho científico submetido por mulheres diminuiu muito, enquanto o número de trabalhos submetidos por homens continuam os mesmos, né? É a coisa de como é que o que a gente está tendo que fazer em lidar essas jornadas de trabalho, cuidar de casa, cuidar dos filhos, que estão impedindo as mulheres agora de produzir, né? Como os homens, e os homens continuam produzindo. Eu acho que esse é um exemplo ótimo para a gente pensar como existe uma aliança a ser feita entre os homens e as mulheres, talvez como uma das conquistas mais importantes para que o trabalho com a vida, não é com as crianças, não é com a vida doméstica, o trabalho com a vida possa ser compartilhado. Porque uma coisa que a gente poderia pensar nessa informação que você está dando, Luana, é que os homens, ele poderia ser uma dedução assim, que os homens são indiferentes ao esforço que as mulheres fazem nessa tentativa de coadunar muitos afazeres, as crianças, as casas, a casa, a leitura, a comida e assim por diante. Mas eu acho que, ainda que isso exista, ainda que também a violência doméstica, os abusos, as brigas, os espancamentos também tenham aumentado tristemente nessa situação de isolamento, também é verdade que os homens muitas vezes não podem ser os companheiros que nós gostaríamos que eles fossem e que eles próprios gostariam de ser, porque eles não foram treinados, eles não aprenderam, eles não foram ensinados. Eles também, aí eu digo, lá no comecinho, que eles também foram sacrificados nessa padronização da sociedade, nessa divisão entre o que é coisa de homem e o que é coisa de mulher, que existe
há séculos. Não é? Eles, assim como a mãozinha das crianças e das mulheres eram mais hábeis nas máquinas, também a mão das mulheres e a atenção e o olhar delas dentro da casa é mais ágil, é mais perspicaz. Não é? O dos homens passa indiferente, muitas vezes, pelas coisas. E isso gera, inclusive, muita discordância, muita discussão entre homens e mulheres, porque parece que eles são desavisados, indiferentes, exploradores. Alguns são, outros não. Outros são ignorantes, inábeis, desajeitados, incapazes desse tipo de trabalho. E talvez, se a gente puder olhar por aí, a gente possa ser mais generosas, nós possamos ser mais generosas como mulheres e possamos ensiná-lo a acender a boca do gás, a fritar um ovo, a fazer um arroz. Não é? Muitas vezes, quando eu trabalho com casais, eu percebo que as mulheres ficam muito bravas, como você disse, nessa situação de isolamento, como elas se sentem sobrecarregadas. E a cozinha é uma atividade que mobiliza muito trabalho, e tempo e atenção. E uma das brincadeiras que eu faço muitas vezes é que as mulheres podem ensinar. Não é? É um exercício que pode até ser divertido, erótico, de muitas maneiras. A cozinha, as panelas, pode ser uma forma de brincadeira, um jeito de entretenimento entre parceiros, parceiras, filhos e mães, e assim por diante. Né? Tem um aspecto ainda, eu acho que nós estamos chegando no nosso tempo, eu tenho a impressão, mas tem um aspecto que eu gostaria... Temos ainda 20 minutos, tá? Tá ótimo. Tem um aspecto que eu gostaria de pensar, que é curioso, eu penso, que é o fato de que nessas tentativas adaptativas de sobrevivência que fomos fazendo, na invisibilidade, na docilidade, na obediência, nós também rumamos por um outro caminho, que é um caminho menos nobre, do meu ponto de vista, aonde na nossa indigência nós fizemos muitas vezes tomamos atitudes aonde nós adotamos uma perspectiva e uma postura na vida onde a traição, a dissimulação, a mentira, a adulação fez parte da nossa maneira de nos compor. Então, nós não fomos só aquelas vitimadas por uma organização social que nos inferiorizava, as que se adaptaram na docilidade e na graça, as que se rebelaram e foram punidas, muitas vezes com a morte, com a discriminação, com o internamento. A loucura, o internamento da loucura, a internação. Mas também nós fomos aquelas que traíram, que envenenaram, que enganaram, que fizeram parcerias espúrias. Talvez a gente pudesse pensar na Regina Duarte um pouquinho agora, só como inspiração, né? Mas ela, infelizmente, não é o único exemplo na história. Então, nós também não nos santificamos. Acho que nós temos que sair dessa dicotomia de que nós só somos santas, injustiçadas, ou nós somos rebeldes, loucas, destemidas e corajosas. Nós somos tudo isso e, oxalá, mais um pouco, que somos nós que podemos conversar, nos integrarmos nestas várias posições e situações que ocupamos ao longo da história e que não é uma história tão distante também, né? Não só pelos acontecimentos recentes, infelizmente, inclusive do nosso país, na atitude de muitas mulheres, mas também nós podíamos, por exemplo, ter um seriado
que ainda passa na televisão, sobre a Rainha Elizabeth, chama The Crown. E é muito interessante os episódios, é um episódio que, historicamente, muito bem organizado, e que nos faz ter um respeito por essa rainha, apesar dela ser contraditória e muito engraçada nas roupas que usa. Eu nunca vou esquecer ela de amarelo, sapato amarelo, bolsinha amarela e chapéu amarelo. Parecia um passarinho lindo, né? Um canário no terraço do palácio. Mas nesse seriado tem um dos episódios, ele é muito emblemático e muito bonito. Nós estamos falando do século XX, né? E estamos falando de uma pessoa que ainda é viva e ocupa uma posição de poder. E que ela jovem, o pai ela mulher, cede, né? isso, ela é obrigada a subir o trono inesperadamente, né? E ela começa a se haver com aquela questão com os ministros, e num determinado episódio ela tem que lidar com uma questão com o Nasser, do Egito, e uma nacionalização do canal de Suez. E ela não tem a menor ideia o que significa o canal, a importância dele na movimentação do petróleo, como é que isso afeta de alguma forma a relação com os Estados Unidos. E ela chama o Churchill, naquele momento, que era um ministro importante, para que ele diga para ela não só o que ela deve fazer, mas, sobretudo, o que é aquilo, né? E ele, então, começa a dar as informações que vão abrindo um universo de compreensão da seriedade daquele acontecimento. E aí a cena seguinte, ela entrando um pouco abrupta na sala onde está a rainha-mãe, né? E ela diz para a mãe assim: escuta, por que você não me educou? Por que você não me deu a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento que nesse momento me falta? E a mãe olha para ela com uma surpresa, assim, com uma expressão plácida, e diz assim: mas minha filha, você aprendeu tudo o que você precisava. A Constituição da Inglaterra e a ser uma mulher graciosa, educada. Você não precisa de mais nada. Não é? Não precisa, não é que não precisava. E aí é muito bonito porque ela contrata um tutor para que ele a ensine na história do mundo. Ele a introduza na história econômica, política, e isso permitiu que ela fosse uma pessoa que se manteve no poder ao longo do tempo, de todo esse tempo, com muitas atitudes que detinham não só uma nobreza, mas uma sabedoria, não é? Eu acho que nesse finalzinho de conversa, eu queria ainda prestar uma homenagem, vou dizer assim, ao movimento feminista, não é? Porque o movimento feminista, ele tem sido, até hoje, mencionado, inclusive por mulheres, com muito desprezo. Quando se fala no movimento das mulheres, imediatamente se pensa na queima dos sutiãs, ou se pensa nas mulheres empoderadas, que, aliás, eu acho o termo muito infeliz, não é? Porque sempre que eu ouço essa palavra, me dá a impressão que nós estamos lutando para trocar de lugar com aqueles que ocupavam o poder no passado. É uma mera troca de submissão, de retirada da liberdade de alguém, não é? Eu acho que o movimento feminista, que também é do século XIX, fins do século XIX, foi um movimento ao qual nós devemos agradecer como mulheres todos os dias da nossa vida. Porque a única coisa que esse movimento feminista propôs e pelo qual lutou e recebeu todos esses qualificativos repletos de desdouros, né, de muitas vezes ofensivos, é que a única coisa pelo qual ele lutou foi pela dignidade da mulher e para que ela saísse desse lugar do limbo aonde ela foi
escravizada, presa, não é? Retida. Não é? E é bonito a gente perceber que o movimento feminista ele vem se desenvolvendo. Então, ele começa lutando por questões básicas, no fim do século XIX, início do século XX, que é o voto e a possibilidade das mulheres poderem também se candidatar. O movimento feminista, nesse momento, ele luta pelo contrato, pela possibilidade das mulheres terem contrato, contrato de propriedade, contrato de trabalho, que, por incrível que pareça, se passaram séculos e nós não tínhamos esse direito de contrato. O movimento feminista do início do século XX, ele evolui e tem uma nova onda, vamos dizer, em 1960, quando então começa a se lutar pelas questões das desigualdades sociais, aonde vai se lutar por uma igualdade de salário, uma diminuição da jornada, o direito de maternidade. Então, são essas as questões que atingem diretamente a vida pública e social das mulheres. Né? Mas é interessante que em 1990 tem uma nova onda feminista, um movimento mais visível, vamos dizer, de reivindicações, aonde começa a surgir uma forma mais sutil de reivindicação, que é uma pergunta das mulheres: o que se quer como mulher? O que nós pretendemos? Será que nós estamos condenadas exclusivamente a termos parceiros homens? Será que a heterossexualidade é a nossa única possibilidade de prazer e de usufruto da nossa sexualidade? Será que nós só podemos, o trabalho doméstico nos pertence com exclusividade? Será que não podemos almejar profissões masculinas na NASA, na polícia, onde quer que nós possamos pensar que era de exclusividade do trabalho masculino? Né? E eu fico pensando, Luana, que eu gostaria de brincar que talvez nós pudéssemos estar vivendo hoje e pudéssemos levantar essa bandeira cada vez mais de uma quarta e uma quinta onda que veio depois desse movimento de perguntarmos, só fazendo um pequeno retrocesso, ainda como parte dessas perguntas quem nós somos, entrou muito fundamentalmente a questão da violência doméstica. Foi quando nós pudemos elaborar leis no Brasil em 2006, a Lei da Maria da Penha, para que as mulheres pudessem ter direitos a serem tratadas na sua afetividade, na sua vida de parceria, com respeito. Né? E a última coisa, então, que eu gostaria de brincar e propor, e era o que eu dizia que poderia ser uma nova bandeira, que já é, eu penso, que é que nós pudéssemos levantar uma bandeira feminista e feminina, de podermos, como mulheres, sermos mais aliadas umas das outras. Não é? Que nós possamos, dizendo assim, nos livrarmos desse ranço do passado, aonde disputávamos ou o amor, ou a sobrevivência, ou a alimentação com uma outra mulher, que gozava de mais prestígio, ou de mais beleza, ou de alguma outra qualidade como mulher, que passava na nossa frente e dava a ela mais benefícios. Nós aprendemos ao longo do tempo que os nossos inimigos não eram os homens. Os homens, nós precisávamos da complacência deles para nós nos sentirmos protegidas. As nossas maiores inimigas eram as mulheres. E nós carregamos essa saga por séculos. E foram os momentos em que, na história, nós nos unimos, foram momentos de vitória. Foram momentos em que nós nos ensinamos mutuamente a escrever, a ler, a trocar livros, a nos defendermos da poligamia. Outro dia eu achei muito interessante que eu descobri um movimento no Afeganistão, um movimento feminista que lutava
contra a situação das mulheres nos haréns. E o que elas reivindicavam como direito era o fim da poligamia. Elas não queriam mais dividir o homem delas com outras mulheres. E aí elas se uniram para pensar como é que elas podiam conquistar isso. E elas descobriram que no Alcorão tinha o livro sagrado, tinha uma cláusula que dizia assim: o homem poderá ter tantas mulheres quantas ele puder sustentar. E aí elas se deram conta que esse era um viés que elas poderiam explorar juridicamente, porque os homens não davam conta, o homem do harém não dá conta das mulheres do harém. Ele as divide com os tios, com os pais, com os primos, com os sobrinhos. Então elas passaram a reivindicar que elas só teriam relações sexuais com o homem do harém. Então esse foi o caminho do desgaste que está sendo feito, é um longo trabalho, não é? E então eu penso que essa aliança, quando ela pôde se fazer entre nós ao longo da história, nós fomos vitoriosos. E essa é uma aliança que precisa ser explorada. Nós não somos inimigas, o sucesso de uma não significa o prejuízo da outra. Ao contrário, quanto mais nós formos juntas, empreendedoras, felizes, criativas, mais os homens se beneficiarão, as companheiras, as parceiras se beneficiarão, a sociedade, os filhos se beneficiarão. Né? E eu acho que a coisa mais importante que nós, nesse momento, podemos nos dar conta é que, ainda que a conquista amorosa e sexual seja fundamental na vida de todos os humanos, porque isso nos socializa, isso potencializa a nossa amorosidade, é importante que isto não seja mais, nunca mais, a primeira luta das mulheres, a primeira busca delas. E que nós possamos saber que nós só poderemos estar bem com quem quer que seja, no mundo, na vida e nas relações, se nós pudermos existir. Então, antes de sermos conquistadoras, que possamos ser pessoas que tenham uma subjetividade, um respeito por si próprias e sonhos para o futuro. É isso. Obrigada por tudo. Silvia, muito obrigada pela sua fala. A gente tem 5 minutinhos aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Eu fiquei com várias perguntas rodando aqui na minha cabeça, na verdade. E eu fiquei pensando, Silvia, se essa solidão, assim, produto de toda essa história, é o que nos cabe, a solidão, né? O que é que caberia aos homens? O que você acha? Eu acho que os homens também têm a solidão deles, não é? O que nos cabe como grupos, não é que, na medida que precisamos uns dos outros, homens e mulheres, para constituir um mundo mais democrático, mais justo, mais humano, eu diria, não é que cada um de nós se dê conta que a solidão que sentimos é uma solidão que precisa, primeiro, ser percebida por nós próprios, percebida na depressividade de que nós não somos tudo aquilo que gostaríamos de ser e que precisamos de ajuda. Temos uma interdependência entre nós. Não é? E que os homens possam perceber, e nós, mulheres, possamos perceber nos homens o direito que eles têm, a fragilidade, ao aprendizado, a não saber como lidar com as situações. Porque existe também um ranço de que não só os homens se exigem, e isso os torna machistas e cruéis, muitas vezes, a manterem um padrão de sabedoria e de potência, como muitas vezes nós exigimos deles isso. E nos decepcionamos quando eles não se apresentam com a força e o poder que lá no passado a eles foi atribuída. Não é?
Então, na verdade, eu Aí acho a que gente cabe pode falar aos daquela homens história de um machismo estrutural, o né? machismo estrutural. E o machismo também que passou a ser parte da indigência masculina, não é? Uhum. Da qual eles precisam se livrar. Porque, na verdade, somos muito parecidos. A vida é muito difícil para nós todos. Não há esse privilégio dela ser mais fácil para um do que para outros. Se nós pudermos nos rendermos a essa sina humana, talvez nós possamos, mais aliados, viver melhor, não é? Uhum. Com mais cumplicidade, com mais intimidade, sobretudo. Então, para responder à solidão, a gente tem que reconhecer a nossa interdependência, né? Isso mesmo. E aquilo que habita a nossa subjetividade, não é? Que compõe essa solidão. Não é? Porque a solidão também é feita. É interessante, Luana, a gente pensar, e talvez esse seja um ponto importante da solidão, que o Winnicott tem uma ideia muito preciosa da solidão, que é a solidão acompanhada, que é a solidão de uma mãe introjetada quando ela é muito satisfatória, quando ela é uma mãe boa e que ela dá conta de criar naquela maternagem que faz, ela cria um bebê, ela ajuda o bebê a se desenvolver num ambiente propício, onde ele tem dentro dele uma ideia de que o mundo o contempla. Na medida que ele é satisfeito em necessidades básicas, ele cria uma esperança de que o mundo o acolhe, de que o mundo é bom. E isso nos dá uma espécie de chama interior para nos sentirmos acompanhados em situações de reveses, de dificuldades na vida. Não é? O desenrolar da minha reflexão coloca um ponto importante, eu acho, para nós, como analistas e pensadores, podemos considerar que o fato de nós termos esse bolsão de esperança conquistado nos inícios da vida não é suficiente para que nós enfrentemos uma sociedade onde a discriminação e a injustiça nos tratam como seres não desejados, não nos dão as oportunidades de desenvolvimento que necessitamos, não nos dão as condições básicas de podermos sonhar com o futuro. Então, há necessidade que a mãe suficientemente boa se prolongue para a vida social e que ela não fique estancada no início da vida de cada um de nós. Que a gente possa lutar por uma sociedade melhor. Não basta lutar só pelos bebês, que nós tenhamos esse compromisso, vamos dizer assim. Não é? Nossa, colocação maravilhosa, agora no final. Obrigada, Muito viu, bem. Silvia? Depois eu quero Obrigada. outra só para conversar sobre maternidade com você, viu? Eu Estou vou lendo o gostar seu muito. livro. A gente, viu, Danília? A gente marca, viu? Obrigada pela presença de todos, Obrigada. tá bom? A gente vai Muito se obrigada. despedir aqui. Beijos. Muito bom. Um beijo para todos.